Semana quente na política, com a volta dos que não foram. Começa agora Brasília Já. Iniciando mais uma semana, ainda sem a companhia do meu parceiro, jornalista Rodolfo Lago, mas vamos aqui hoje fazer, como na brincadeira da chamada, um pouco do que aconteceu no fechamento da semana e que não terminou durante o final de semana. Porque o assunto da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia, entre eles produtivos e de serviços, fez a capital federal, que normalmente nos finais de semana não tem movimentação política, ficar efervescente. Isso porque, lembrando a vocês, na quinta para sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal, através de uma decisão monocrática do ministro Cristiano Zanin, resolveu acabar, a pedido do governo federal, com a desoneração da folha. Aquela desoneração que o Congresso votou 2 vezes, que derrubou o veto do presidente da República quando quis também, por uma canetada, não ter a desoneração, criou uma crise no final do ano passado, foi feito vários acenos durante o início desse ano para justamente agora, através de uma proposta enviada pelo governo, pela Advocacia Geral da União, teve como ministro relator o Zanin, e o Zanin resolveu acabar com a desoneração. Esta situação, por si só, já vem causando muito estremecimento, mas neste momento que estamos, ainda mais. Por que ainda mais? Porque quando o Congresso Nacional precisa votar assuntos que são de interesse do governo federal, e o governo tem aberto caixa de uma maneira muito favorável, com alguns bilhões de reais para justamente manter essa dita governabilidade, o próprio Congresso deixa claro, porque a economia exige isso, que o governo tem uma postura de austeridade. O que é austeridade? É gastar sempre menos do que se arrecada. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou inclusive a falar de déficit zero, o que foi visto por muitas pessoas como uma fala intempestiva, porque seria difícil, de fato, o déficit zero, mas o ministro da Fazenda colocou isso como um objetivo para esse ano. E agora, este objetivo está longe de ser atingido, a não ser que comecem a fazer cortes muito drásticos, e um deles atinge diretamente essa questão da desoneração. Lembrando que quando se mexe na desoneração, se mexe na economia como um todo, porque se mexe no setor produtivo e de serviços. Há uma grita normal por parte das empresas brasileiras, sejam médias e grandes. Há uma reclamação por parte do Congresso Nacional, que teve a sua votação e a sua decisão desrespeitada, por isso que os parlamentares estão tão nervosos. E estabelece novamente uma briga que vai custar muito caro para o governo federal. Porque se de fato o governo resolver manter essa decisão, e agora ela não está mais na mão só de Zanin, porque o Supremo Tribunal Federal acabou fazendo o que prevíamos aqui no final da semana, que foi justamente levando a decisão para o Pleno, para que os demais ministros da Corte também pudessem analisar, e um pedido de vistas do ministro Barroso fez com que o assunto ficasse agora estacionado. O que significa esse pedido de vistas? Nada mais além do que dar tempo para colocar água na fervura, para que se busque um acordo entre governo e legislativo, já que o governo diz que não arreda pé com relação ao pedido, e o Supremo tende, de fato, como fez Zanin na semana passada, de manter o fim da desoneração, e o Congresso também não arreda pé da sua posição legítima e constitucional de ter decidido o assunto em 2 votações, inclusive numa terceira, derrubando um veto presidencial. Portanto, este acordo que agora é dado para que, com o pedido de vistas de Barroso, os 2 lados se entendam, estão caminhando para 2 caminhos. Um deles é para, de cara, beneficiar quem o mundo político mais gostaria de ver feliz neste ano, que são os municípios. Lembrando que teremos eleições municipais, alguns deputados e até senadores são candidatos, os que não são a prefeitos têm que apoiar alguns candidatos no Brasil inteiro, e, obviamente, uma situação que beneficie diretamente os municípios vai ser bem vista pelo Congresso. Essa seria uma alternativa. E como seria essa alternativa? De dar para os municípios, já que a desoneração da folha também contemplou os municípios brasileiros, benefícios até maiores do que a desoneração com essa decisão fará acabar. E um outro caminho que pode também, e sempre é pensado dessa maneira, jogar o problema para frente, é uma decisão de sim beneficiar alguns setores, mas não mais neste ano. Deixar para 2025 ou 2026, ou seja, coloca o problema para frente, joga o problema mais
para o próximo ano ou para o outro, mas agora vamos tentar manter essa austeridade. Por quê? Porque essa austeridade é uma bandeira não somente do governo brasileiro, mas uma necessidade dos investidores para se colocar dinheiro no Brasil. E a austeridade está brigando com a governabilidade, que o presidente, para que tenha condições de votar os seus assuntos prioritários no Congresso, a dita governabilidade ela só é conseguida através de repasses vultosos de emendas parlamentares. Então veja que a conta não fecha. E isso nós já tínhamos dito no final da semana passada. Achávamos até que fosse buscar, através das partes, algum tipo de acordo. Não houve acordo. As partes que são governo e Congresso estão muito reticentes em buscar qualquer coisa que mude o que já está definido. Porém, o Supremo Tribunal tomou essa decisão. As vistas de Barroso ainda não tem data para voltar à votação. De qualquer maneira, espera-se que durante os próximos dias, governo e parlamento entrem num acordo. E só para se ter uma ideia, como o dia de hoje está totalmente voltado para esse assunto, o presidente da República já está neste momento, começo da manhã de segunda-feira em Brasília, conversando com seus ministros, para que no início da tarde receba a área econômica. E aí, nominando, claro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para justamente encontrar alternativas que possam contemplar o Congresso de alguma maneira e evitar que esta crise, que já está iniciada, escale ainda mais e complique o que o governo não gostaria que acontecesse, que é, de fato, a derrubada de muitos assuntos que são de interesse do presidente da República, começando com os vetos presidenciais que já estão previstos para votação. Daqui nós encerramos este conteúdo de hoje, agradecendo a sua audiência e lembrando sempre, como faz o meu parceiro Rodolfo Lago, vá aos nossos canais, vá ao ICTV, dê o seu like, mostre e compartilhe este conteúdo que é feito diariamente para você. Muito obrigado e até amanhã.